Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A descida da TSU para as empresas, prevista pelo PS, só avança quando o financiamento da medida estiver garantido. A ideia faz parte do projeto de programa eleitoral aprovado pela Comissão Política do PS e que fica fechado a 6 de junho. Até lá podem ainda surgir novas propostas ou alterações. Até 29 de maio, o PS está aberto a receber propostas de militantes e cidadãos sobre aquele que vai ser o programa eleitoral. No projeto, apresentado esta terça-feira, ficou a garantia. Para já, a descida da TSU para as empresas só avança quando o financiamento estiver garantido. Propomos que seja apresentada à Concertação Social uma proposta de diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, que assente no IRC social, num novo imposto para as heranças de valor elevado, e numa taxa contributiva para a Segurança Social que penaliza a rotação excessiva de trabalhadores. E, à medida que se forem concretizando e consolidando as fontes de financiamento alternativas por esta forma, admite-se que, indexado a essa evolução, possa existir uma redução da taxa contributiva para a Segurança Social a cargo das empresas. Quanto à redução da taxa social única para os trabalhadores, que não consta do projeto apresentado esta terça-feira, António Costa sublinha que é para avançar. Essa medida é das medidas que consta do relatório macroeconómico e que certamente integra aquele conjunto das 95% de propostas do grupo de economistas que eu antecipei como devendo constar da versão final do programa do Governo. O programa eleitoral do PS tem 3 desafios: aumentar o rendimento disponível das famílias, resolver o problema do financiamento das empresas e promover o emprego e combater a precariedade. Os socialistas querem valorizar o Serviço Nacional de Saúde com a criação de 100 novas unidades de saúde e atribuir médicos de família a mais de 500 mil pessoas. Tudo em nome de um Estado forte, inteligente e moderno, num programa que o PS diz ser compatível com uma evolução sã da economia e com o saneamento das finanças públicas. Ao todo, são 21 causas com que o Partido Socialista pretende mobilizar o país. O programa eleitoral fica fechado a 6 de junho na Convenção Nacional do PS. No Conselho Consultivo de hoje são convidados o professor da Universidade de Lusíada, Mário Caldeira Dias, e o economista António Gaspar. Muito bom dia aos dois. Mário Caldeira Dias, António Costa não aceita que se considere que este programa é facilitista quando foi questionado sobre a compatibilidade das medidas com o equilíbrio das contas públicas. Qual é a sua opinião? Não, fazendo uma introdução também, já ouvi colegas seus também, os jornais, criticar ou dizer que ele se está a afastar do Mário Centeno, não sei quantos. Mas ao nível daquilo que é a chamada teoria da política, que é mesmo, os técnicos fazem este tipo de cenários macroeconómicos para contribuir para o programa político, mas as decisões finais são sempre tomadas em função de critérios políticos, porque as medidas têm que ser normalmente têm que ser economicamente viáveis, têm que ser socialmente aceitáveis e politicamente execuíveis, não é? E estas 3 condições têm que sempre estar reunidas. Portanto, como tínhamos dito logo aqui no princípio, ainda vai correr muita água até se chegar ao programa final. Este programa é um programa, como dizem, projeto ainda de programa, procurando ter uma certa auscultação da sensibilidade. E normalmente os governos fazem aquilo que são as chamadas funções de preferência coletiva, que devem estar tão próximas também quanto possível dos anseios da população. E este tipo de teste até é bastante saudável, porque o programa pode se ir aproximando e pode ser calibrado para aquilo que são as principais aspirações e problemas da população. Só que o que não fica tão bem, em geral os partidos fazem todos disto, é a concepção dos programas como se fossem árvores de Natal, em que há uma prenda para todos, não é? E estas coisas acabam por ser, muitas vezes, em vez de haver poucas medidas centradas, focadas, quantificadas, constituem uma referência facilmente recordável para toda a gente, acabam por ser um amálgama de medidas, muitas das quais sem sentido ou sem significado. Antes de entrarmos depois na parte séria, que é a questão da segurança social e outras parecidas, vou só dar 2 exemplos desta perspectiva. Por exemplo, o visto para imigrantes procurarem emprego. Mas os imigrantes vêm cá procurar emprego e depois não encontram, porque não há empregos. Depois fazem o quê? Deportam-nos. Quer dizer, são coisas muito complicadas. Ou então, o reconhecimento de qualificações para acelerar o retorno dos imigrantes. Então, as pessoas foram-se embora como licenciados, são reconhecidos como licenciados lá fora por causa do processo de Bolonha. Agora eles regressam por causa do reconhecimento de qualificações. Não tem nada. As pessoas emigraram porque não tinham emprego, essa é que é a verdade, porque qualificações já tinham. Portanto, este tipo de medidas que vão sendo postas de forma avulsa é um dos perigos deste programa que
tem também muitas coisas positivas, não é? Talvez possamos depois falar mais à frente só da questão da Segurança Social e da TSU, mas, por exemplo, há coisas muito positivas, como haver legislação a mais. Há, de facto, legislação a mais. A legislação hoje é uma floresta de tal forma impenetrável, embora se deva reconhecer que todos os cidadãos devam conhecer a lei, mas é, de facto, quase um atentado hoje ao Estado de Direito, a floresta em que a lei nos meteu e o espartilho em que nos meteu, não é? Portanto, vamos aguardar agora e julgo que depois podemos falar sobre esta questão da Segurança Social. Também julgo que podemos já referir que muitas das expressões que vêm lá, como o simplex, como outras coisas do género, por muito mérito que tenham, colocar lá expressões socratistas, conduzidas e propaladas por pessoas ligadas ao governo de Sócrates. Não é propriamente da coisa que o António Costa pode recolher mais benefícios. A que é que se refere exatamente? Por exemplo, refiro-me, por exemplo, ao simplex, por exemplo. O simplex, as próprias pessoas que aparecem como porta-vozes deste tipo de programa, ainda no caso da TSU, quem apareceu foi o ex-ministro Vieira da Silva, que nos vem dizer que, de facto, que o problema do Estado de Previdência é a quebra do nível de emprego. Toda a gente sabe isso. A quebra dos rendimentos também é. Agora, depois vem dizer que, de facto, a baixa da TSU é para criar empregos para as pessoas pagarem impostos. Eu não conheço nenhum estudo científico que demonstre a relação de causa e efeito entre a descida de uma certa percentagem da TSU e o aumento de uma certa percentagem do nível de emprego. Portanto, no fundo, aquele tipo de qualificação, de expressões a que eu chamaria impressionistas. Tenho a impressão que, não é? E não passa disto. Não é? António Gaspar, parece-lhe que este projeto é equilibrado no que diz respeito às contas públicas? Vamos lá ver. Eu estive a ler com toda a atenção ontem esses pontos e vejo ali um conjunto de falhas ou de situações que não estão claras, não é? Há muitas situações que para mim não estão claras. Quando diz que temos que aumentar o rendimento disponível das famílias, não percebo como. Quer dizer, vão diminuir impostos, enfim, uma outra medida. Depois diz também acho que é uma tonteria, porque quem financia são os bancos, não é? E diz que vamos financiar as empresas. Mas vamos financiar as empresas como? Não é o Estado que financia as empresas, ou o Estado vai dar um aval ou alguma garantia para os bancos financiarem as empresas. Não é. Portanto, isso são matérias em que o Governo não pode de maneira nenhuma entrar, quer dizer, porque quem financia a economia são os bancos, e os bancos têm uma matriz de aceitação de risco de crédito. Todos nós vimos aí nas publicidades institucionais e vimos aí nas agências dos bancos. Temos 1.500 milhões, temos 2.000 milhões para a economia real, para as PMEs. O que é fato é que vai lá uma PME e vem para trás. Porquê? Porque a estrutura das empresas em Portugal, em toda a União Europeia, não da Europa do Euro, mas em toda a União Europeia, as empresas portuguesas são aquelas que estão menos capitalizadas, são aquelas em que o capital social e os suprimentos dos sócios são menores. Portanto, é evidente que o balanço não aguenta-se financiamentos que as empresas precisam. Portanto, ele estar como uma medida, uma daquelas 3 medidas, digamos, emblemáticas, que vamos financiar as empresas, vamos ajudar a financiar as empresas, isso é de facto, digamos, não passa por cabeça de ninguém aquilo que lá vai. E depois há um conjunto de situações que eu não vejo ali, por exemplo. Eu não vejo uma única medida financeira ou um caminho para uma medida financeira. Dizem que sim, que vão respeitar o PEC, que vão respeitar os acordos com a União Europeia, queremos estar no euro e continuar no euro, mas uma medida financeira, eu não vejo ali sequer um caminho para uma medida financeira. E Portugal precisa disso, quer dizer, precisa de caminhos para, em termos financeiros, para saber como é que vai financiar a dívida que temos, não é? Portanto, não é, enfim, o crescimento económico não se decreta, não é? E o nível de emprego também não se decreta. Agora, há um conjunto de políticas públicas que podem conduzir a que esse nível de investimento seja, enfim, possa crescer e possa depois fazer com que o crescimento, havendo investimento, o crescimento comece, digamos, a despoltar e por essa via também o emprego começar a subir. Mas há um conjunto de medidas que são ideias, quer dizer, mas que não passam disso e muito pouco consistentes em termos daquilo que deveria, a meu ver, deveriam ser apresentadas para que os portugueses, já nesta fase, apesar de ser um projeto de programa, não sendo um programa definitivo, mas eu acho que um projeto de programa, algumas medidas daquelas que vêm ali, a meu ver, já deviam ter um índice de quantificação, ou já deviam ter um índice mais apurado, digamos, avançado, para que as pessoas percebessem como é que se pode chegar ali. É evidente que aquilo agora vai para o debate público e vai, digamos,
dentro do próprio Partido Socialista vão debater com os técnicos do Partido Socialista, mas eu não vejo que, de facto, que aquilo que está ali possa conduzir às necessidades que o país necessita. E também foi aqui um sublinhado para aquilo que o Mário disse, é verdade. Eu acho que o Costa não está bem assessorado. Portanto, ou seja, há muita gente que tem a ver com a governação de Sócrates, há muita gente que tem a ver com a entourage de Sócrates, que se vê nas televisões, que andam à volta dele, portanto, nas aparições públicas que ele faz. Isso é mau, quer dizer, porque as pessoas, apesar de não se falar já tanto hoje do preso 44, não é? Mas as pessoas não se esquecem disso, não é? Ele está lá na cadeia, Évora está preso, portanto, enfim, não sabemos se está indiciado ou não, mas pelo menos fala-se que há um conjunto de situações pelas quais ele pode ser indiciado relativamente a situações que se passaram. Portanto, isso não pode ser esquecido. O Partido Socialista tem que se afastar de uma forma definitiva de quem tanto mal fez ao país, de quem, digamos, deixou o país como deixou, portanto, podemos pedir um resgate, porque ele não foi capaz de governar o país de uma forma decente, portanto, deixou o país numa situação quase de bancarrota. Portanto, e essas pessoas estão, toda essa entourage, ou a maior parte dessa entourage, anda à volta de Costa. Quer dizer, Costa tem que se afastar dessas pessoas, porque eu não acredito que o Partido Socialista não tenha lá pessoas capazes, técnicos capazes, gente muito competente, que não tem nada a ver, que nunca tenha aparecido ao lado do Sócrates, quer dizer, não tenha aparecido na governação de Sócrates. Portanto, há aqui uma tentação, que eu até percebo, portanto, mas eu tenho que cortar com essa tentação. E quando o programa sair, de facto, tem que vir limado todas estas arestas e, sobretudo, tem que vir a ser apresentado, não por as pessoas que andam ultimamente a apresentar, mas por outras pessoas que deem maior credibilidade e que possam criar alguma ilusão no Partido Socialista de poder ganhar as eleições. Porque a mim, se aqui há 2 meses ou há 3 meses me parecia que isso era mais ou menos claro, não com uma maioria absoluta, mas que era mais ou menos claro, hoje já tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer. Este programa não chega para o PS? Não chega, na forma como está, não chega. Porque não está pelo menos para cativar os eleitores. Sim, exatamente. Não, há muitas coisas que a gente vê que é demagogia política. O PSD também faz a mesma coisa, não é? Portanto, não é que o PSD não faça, mas também faz a mesma coisa. Agora, o PS, para se distinguir de facto daquilo que o PSD tem feito, tinha que apontar, pode não quantificar, mas tinha que apontar caminhos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Temos que aumentar o rendimento disponível dos portugueses. Muito bem, como? Pelo menos por ali 3 ou 4 ideias que não fossem eleitoralistas, não é? Não, vamos diminuir impostos, quer dizer, porque aquilo que ressalta, depois de ler todas aquelas 29 folhas ou 30 folhas digamos, do projeto, o que ressalta ali é que vamos voltar a fazer o mesmo que se fez anteriormente. Portanto, todos estes sacrifícios que nós fizemos agora vão cair por água abaixo, vão ser em vão, porque vamos voltar outra vez. Vamos dar o rendimento aos funcionários públicos como tínhamos antigamente, vamos dar as reformas que tínhamos antigamente, vamos fazer um conjunto, digamos, de desmandos outra vez nas finanças públicas, que vai conduzir outra vez à mesma história. E as pessoas muitas vezes podem não estar alertas, porque sabe bem, é evidente, se me cortaram os impostos e agora se me aumentar os impostos, como vão cortar os impostos, toda a gente fica contente por ficar com mais dinheiro. Se os reformados cortaram as pensões e vão receber aquilo que recebiam, toda a gente fica contente e vai votar. Agora, passado se calhar 2 anos, andamos outra vez no mesmo. Não é o mesmo. É bem pior, porque depois as situações são diversas e são bem piores. Mário Caldeira Dias, houve, no entanto, em parte um recuo do PS face à TSU das empresas, como falávamos há pouco, entre a apresentação do programa macroeconómico e agora este projeto de programa eleitoral. Foi tempo suficiente para o PS mudar de ideia quanto a esta questão? Não é só mudar de ideias, é que, quer dizer, quando apresentou e fez bem, apresentou antecipadamente e a bola teve sempre do lado do PSD, pelo menos até agora, ainda continua a estar do lado do PSD. Toda aquela história depois da UTAU e do Conselho de Finanças é uma ridicularia completa. E o cenário macroeconómico apresentado a princípio é exatamente para demonstrar uma coerência global e pelo menos para fugir aquilo que é essencial, que é o PS ser acusado do despesismo socratista. E o cenário macroeconómico é, de facto, a forma mais correta de dar uma coerência global a um todo que o PS tem que respeitar e tem que ter um cuidado com a demonstração, exatamente, que as coisas são rigorosas, são coerentes e não irão prejudicar as metas orçamentais. Mas antes ainda de entrar na TSU, há medidas muito objetivas e que são muito boas, não é? Como, por exemplo, a revisão de alguns critérios do RSI, que fazem sentido numa época de crise tão profunda, que há muita gente já afastada do subsídio de desemprego, sem qualquer rendimento. Portanto, isso faz sentido. A extensão do Serviço Nacional de Saúde na base dos médicos de família, tudo isso é importante, que é um fator importante de diminuição das desigualdades
e de ocorrer às situações mais gravosas do ponto de vista da saúde dos portugueses, então, e também, sobretudo, a conta corrente fiscal. Porque aquilo que o Estado tem vindo a fazer às empresas é absolutamente, é o Estado ladrão, que é pedir às empresas impostos sobre o dinheiro que o próprio Estado lhes está a dever. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente incrível, não é? Portanto, que essa conta corrente permita minorar, e nomeadamente também acelerar o pagamento das dívidas às empresas, é melhor do que qualquer benefício fiscal ou outro. Embora o Estado possa também criar linhas de crédito, e se o fizer, também tem por aí uma via de chegar às pequenas empresas, não é? Agora, relativamente à questão da TSU, o problema que se põe é que desde 1944, que é do relatório Beveridge, que os sistemas de segurança social são sistemas universais, no sentido de que toda a gente contribui e toda a gente pode beneficiar, mas baseado sempre no princípio de um todo coerente e autónomo de todo o resto. Portanto, são receitas consignadas, que quando faltam, o Estado pode lá pôr, mas quando sobram, deve ir para o tal fundo da Segurança Social, que deve permitir mais tarde ocorrer a desvios. Portanto, esse sistema fechado foi aquilo que sempre garantiu a sua coerência e a sua estabilidade e mesmo a sua sustentabilidade. Portanto, tentar retirar uma parte disso, com medidas mais ou menos etéreas, que não sabem do que é que vai ser, é de facto um risco e um perigo, pelo que eu julgo que mais tarde ou mais cedo, a TSU vai deixar de existir e o PS vai recuar completamente nessa medida da própria TSU, não é? Porque não faz muito sentido estar a pôr em risco uma coisa sólida, segura, e mesmo aquilo que é a alternativa, que é a criação de empregos, também não é assim tão sólida. E há muitas coisas que a gente vê que não percebe muito bem como é que vão ser aplicadas. Por exemplo, esta ideia de penalizar as empresas com maior rotação de pessoal. Não é? Eu estou aqui para ver, para já, como é que essa medida vai ser aplicada. E desconfio que os resultados práticos, em termos de receitas, não se vão estar muito de zero, não é? Ou serão muito mitigados e terão uma importância relativamente irrisória, não é? Portanto, isso não vai acontecer e também é natural que, se a gente pegar no cenário macroeconómico, que é o ponto de partida, para evoluir depois para um programa político, que terá que ter em conta, como disse, não só a viabilidade económica e coerência económica, mas também a aceitabilidade social e a execuibilidade política, não é? Portanto, é muito provável que o programa do PS venha a ser muito diferente das medidas que vinham no quadro macroeconómico. Aquilo que não pode esquecer é que todas as medidas que tomem, onde acrescentam num lado, tem que se subtrair no outro, para demonstrar que a coerência macroeconómica tem que existir e tem que garantir as metas, o déficit e aquilo que está acordado com a União Europeia, com o pagamento das dívidas e com isso, não é? Portanto, o cenário macroeconómico é uma base, é uma referência, mas o programa do PS pode vir a ser uma coisa completamente diferente do quadro macroeconómico, mas sem de respeitar a tal coerência macro que está subjacente ao documento. António Gaspar, para si foi sensato este recuo na TSU, tendo em conta que a medida passa a depender de conseguir ou não financiamento? De alguma forma o PS abre aqui a ideia de que esta medida pode pôr em risco a sustentabilidade também nas contas públicas? Pois, eu acho que foi sobretudo uma precipitação quando o Partido Socialista, aqui há uns dias, o António Costa, disse que iria fazer uma diminuição da TSU, quer dos trabalhadores, quer das empresas, não é? Alguém o devia ter chamado a atenção. Sobretudo, aliás, aquele grupo de trabalho que inicialmente apresentaram as bases deste projeto de programa aqui há umas 3 semanas, uma coisa que valha no ISEG, devido ter chamado a atenção que era um perigo, não é? E depois não, depois teve também, pelo lado, digamos, das centrais sindicais, pelo lado, sobretudo, das associações representativas... Também. Pois, também, mas das associações representativas dos reformados e pensionistas, tiveram, portanto, uma pressão muito grande, em que, se isso acontecesse, iria pôr em causa a sustentabilidade da própria Segurança Social para aqueles que estão reformados e para aqueles que se irão reformar, enfim, no futuro, não é? Portanto, isso já foi um travão, já foi um retrocesso relativamente àquilo que ele disse no que concerne à segurança, à TSU dos trabalhadores. Mantém a TSU das empresas, mas com esse condicionalismo. Eu penso que, enfim, de uma forma muito realista, o programa vai avançando, ou, as opiniões, a discussão pública e a discussão dentro do próprio partido vai avançando sobre esse tema e sobre outros, não é? E vão chegar à conclusão que, para já, na próxima legislatura, isso não vai ser possível, não é? Porque só mantendo com alguma consistência, os valores da Segurança Social e garantindo que está um certo nível de emprego e com um certo nível de crescimento económico que se possa manter para esse nível de emprego, poder contribuir e para aumentar, portanto, as prestações do Fundo da Segurança Social, é que se poderá, lá mais para a frente, eventualmente pensar em diminuir, as comparticipações
ou das empresas, ou dos trabalhadores, ou até dos dois, para o Fundo da Segurança Social. Portanto, parece-me que foi uma medida que foi avançada um bocado extemporaneamente, portanto, precipitadamente, não é? E que depois alguém fez algumas contas, ou alguém chamou a atenção de que, quer politicamente, quer de facto, na realidade, isso seria completamente incompatível, não é? Passo Escolha acusou o PS de prometer milagres aos eleitores, convicto que os socialistas não vão conseguir cumprir com as metas europeias. Parece-lhe que houve aqui algum ressentimento do PSD quanto a esta apresentação? O PSD, de facto, está a ficar para trás e relativamente àquelas propostas, agora o PS antecipou a apresentação do programa e ao lado do PS a coligação está a mostrar uma completa falta de iniciativa. A única coisa que fizeram até agora foi tentar remeter o programa do PS para a avaliação do Comitê do Conselho das Finanças Públicas ou da UTAU, o que é uma ideia completamente descabida e que não tem a mínima razão de ser, como é óbvio, como a própria Teodora Cardoso veio logo a dizer que, de facto, aquele tipo de organismo não serve para classificar os partidos do ponto de vista eleitoral, era o que faltava também. Mas a ideia é tão ridícula que me dá a ideia que é uma ideia desesperada, não é? Porque, de facto, o PSD até agora não apresentou, além destas caixinhas e das perguntas e dessas coisas todas, o PSD e o CDS não apresentaram nenhuma alternativa para a discussão relativamente a estas propostas e a estas metas. Portanto, estão a ficar para trás. E quando se fica para trás, a única forma, no fundo, é esse tipo de maledicência. Tentar colar o PS ao despesismo socratista, tentar falar na incoerência e tentar perceber uma coisa que é uma demagógica, mas que as pessoas até a certo ponto podem cair, é preciso cuidado com isso, que é considerar, até apesar de tudo, que todos os sacrifícios feitos, mal feitos, com uma austeridade mal conduzida e mal calibrada, apesar de tudo, as pessoas considerarem que isso é um património e é um adquirido. E não querem pôr em risco isso. É verdade, as pessoas não querem voltar a fazer os mesmos sacrifícios. É preciso cuidado com isto. Portanto, o PSD vai fazer uma campanha muito centrada apenas, não na apresentação de alternativas, porque acha que já fizeram tudo o que tinham a fazer, e vai ser centrada nessa maledicência de... No medo de um receio. No medo de um receio, acusando isto, acusando aquilo, mas verdadeiramente não tendo uma perspectiva sólida. Quando os próprios sábios já reconheceram que a austeridade, tal como a conduziram, foi um erro que custou muito caro ao país e que obrigou a sacrifícios que teriam sido provavelmente desnecessários se ela tivesse sido melhor calibrada com outras perspectivas sociais. Parece-lhe assim, António Gaspar, que seria de esperar que o PSD já tivesse apresentado aqui algum plano para a próxima legislatura? Não, eu acho que é estratégico mesmo, não é por acaso. Este comportamento, esta atitude comportamental da coligação, não me parece que seja, digamos, à toa, quer dizer, inopinada. É uma estratégia, de facto, que eles têm, porque se calhar a melhor estratégia que a coligação tem neste momento é não dizer nada, quer dizer, ou é criticar e tentar demonstrar que as medidas mais ou menos populistas que o Partido Socialista está a anunciar, que levam a cair exatamente em 2011. Portanto, quando pedimos ajuda à missão de ajuda técnica. Portanto, acho que é estratégico, acho que é, digamos, completamente racionalizada essa posição, que irão manter, com o tempo, se calhar vão encontrar algumas medidas para combater algumas propostas que o Partido Socialista venha a fazer e que vão de encontro, vão ferir aquilo que a coligação tem sobre essa matéria, mas, sobretudo, é pôr-se numa posição de esperar para ver, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos continuar a dizer que aquilo não pode ser mais do mesmo, porque vai nos levar ao passado, que as pessoas vão ter que fazer mais sacrifícios, que o nosso caminho é que foi o caminho acertado, com alguns exageros eventualmente, mas esses exageros vamos corrigir a mira para que não sejam, digamos, na próxima legislatura, esses exageros não sejam verificados outra vez, mas temos que caminhar por um caminho de contenção, por um caminho de não esbanjamento, e depois vai buscar não só, digamos, o que aconteceu agora, quer dizer, vai buscar o que aconteceu nos outros dois momentos em que nós tivemos que chamar o Fundo Monetário Internacional, na altura só o Fundo Monetário Internacional, porque ainda não havia, digamos, ali a relação com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, para nos ajudar em 77 e 82. Portanto, vai relembrar que eram governos socialistas que estavam nos governos, que foram expansionistas, que foram gastadores e que teve que vir depois, mais tarde, um partido, digamos que diferente, para resolver esse problema. Em 83 foi a AD, com o ministro era João Salgueiro, e a seguir é exatamente o Mário Soares que vem cobrir os erros feitos durante a AD. É exatamente o contrário. Mário Caldeira Dias e António Gaspar, muito obrigada por terem estado presentes neste Conselho Consultivo, que regressa na próxima semana.